Bom dia, alunos. Que bom estar de volta, poder voltar a falar com vocês pelos nossos vídeos. Vamos começar com tudo o nosso segundo trimestre, e como eu já tinha comentado no final do trimestre passado, o nosso primeiro tópico agora vai ser função exponencial. Continuando a nossa sequência do estudo de funções, que a gente já vinha revisando e retomando desde o início do ano, a gente segue agora com a função exponencial. Eu vou começar com um exemplo muito básico, e muito clássico até, vocês já devem ter visto, sobre a função exponencial, e a ideia é passar desde o básico até o mais avançado e retomar tudo aquilo que vocês precisam. Bem, eu começo com esse exemplo clássico, então, de reprodução de bactérias, pela divisão binária. Normalmente vocês ouvem falar sobre isso até na aula de biologia, mas esse é um exemplo bastante comum para a aula de matemática, né? Para introduzir ou PG ou a função exponencial. No nosso caso aqui, vai ser uma introdução ao estudo da função exponencial. Tem um bacilo bonitinho ali, é um bacilo, né? Um bacilo roxinho. Vamos lá, o que acontece? A reprodução das bactérias começa, vamos supor, com essa uma bactéria, e quando ela se dividir através da divisão binária, ela se tornará duas bactérias. Isso a gente chama de primeira geração das bactérias. Após a mesma quantidade de tempo, essas duas bactérias vão se subdividir novamente e cada uma delas vai gerar duas bactérias através da divisão binária, de modo que no total nós tenhamos na segunda geração de bactérias um conjunto de 4 bactérias. Na próxima geração, cada uma dessas 4 bactérias se subdivide mais uma vez, cada uma delas em duas, e a gente tem um total de 8 bactérias na terceira geração. E esse processo de subdivisão binária das bactérias segue, e a gente tem as xésimas gerações. Quando eu analiso o início da minha sucessão de divisões das bactérias, a gente inicia com uma bactéria, que a gente pode olhar como sendo a quantidade 2 elevado a 0 bactérias. Para a passagem para a primeira geração, após a primeira subdivisão, o que acontece é que essa quantidade de bactérias se multiplica por 2. E aí a gente tem a quantidade anterior de bactérias multiplicada por 2, nos dando um total de 2 elevado a 1, que são 2, né, bactérias. Na evolução desta segunda geração para a terceira geração, nós temos novamente a multiplicação por 2. Então, nesse caso, na terceira geração, a quantidade anterior de bactérias, que eu puxei daqui, ó, eu puxei essa quantidade 1 vezes 2 daqui de cima, e multipliquei por 2 de novo, dando um total de 2 elevado ao quadrado igual a 4 bactérias. Da segunda geração para a terceira geração, acontece novamente a multiplicação por 2, nos dando um total de a quantidade anterior de bactérias que nós tínhamos aqui em cima, multiplicada por 2 novamente, ou seja, um total de 2 ao cubo bactérias. A situação prossegue de maneira que após X reproduções, nós estejamos na xésima geração. E nesse caso, em que houve, em X reproduções, X multiplicações por 2, a gente terá um total na xésima geração de 2 elevado a X bactérias. Agora tome o seguinte cuidado, pode ser que alguns façam uma confusão. Quando eu quero saber o total de bactérias, nesse caso aqui, basta que eu olhe, no nosso caso aqui, a linha referente à geração que a gente está tratando. Cuidado para não acharem que a gente tem que somar todos esses desenhinhos aqui, somar essas 8 bactérias, mais essas 4, mais essas 2, mais essa uma. Não. Na reprodução binária de bactérias, esta uma bactéria aqui é que se divide em duas, ela se transforma em duas, e ela sozinha, digamos que a gente pode dizer que ela deixa de existir como ela só,
e ela se divide transformando-se em duas. Não é que ela dá origem a duas outras, ela é que se divide em duas bactérias. Da mesma forma, estas duas bactérias vão se subdividir e dar origem a duas, deixando de existir sozinhas e passando a ser um total de 4. Na terceira geração, estas 4 deixam de existir sozinhas e cada uma delas se divide em duas, de forma que a gente tem um total de 8 bactérias na terceira geração. E no total, 8 bactérias. Não é que cada uma delas dê origem a mais outras duas. É ela mesma, em cada um desses passos, que se subdivide e dá origem a duas, se transforma em duas. Tá bem? Esse exemplo muito básico, muito introdutório, mas ele é importante para a gente começar a falar da função exponencial. Eu deixo aqui um recado para vocês, que vocês revisem a parte da matéria sobre potenciação e radiciação. A gente já fez uma revisão disso lá no início do primeiro trimestre, quando falamos dos tópicos de matemática básica. Mas quem ainda tiver dúvidas sobre isso, por favor, volte no seu caderno, volte nas listas de exercício, no suplemento de revisão, aqui eu marquei a partir da página 8, e revise as propriedades de potenciação e radiciação. Coloquei um brinde no Moodle de vocês, uma lista que eu chamei de lista 0. Essa lista não é obrigatória para todo mundo, pode fazer quem sentir necessidade, quem tiver vontade. É uma lista com exercícios extremamente básicos e iniciais sobre potenciação e radiciação, para dar mais uma retomada para quem precisa. Tá bem? No próximo vídeo, então, até!